como estruturar o seu primeiro programa de mentoria no digital. Olá, meu nome é Bárbara Dias, eu sou especialista na venda de mentorias e hoje eu quero te mostrar os 3 grandes marcos que você vai ter que seguir para estruturar o seu programa de mentoria. O primeiro marco é o posicionamento. Nele a gente tem 2 pilares principais, então o cliente ideal e a sua proposta de valor. Quando a gente fala do cliente ideal, tem alguns pontos aqui importantes para você definir quem vai ser esse seu cliente. Então, primeira coisa, a gente tem que definir o cliente ideal para além de é o empresário, é a empreendedora. Quem é essa pessoa? Um empresário ou uma empreendedora que faturam 10 mil e que faturam 100, 200 mil por mês tem dores, desejos muito diferentes, estão em momentos muito diferentes. Então, a gente tem que ter clareza em que momento essa pessoa tá, quanto ela fatura por mês, quantos colaboradores ela tem e ter muita clareza do que ela sente hoje, qual o nível de consciência dela, qual que é a dor e o desejo dela. Tendo clareza disso e nichando exatamente para esse público, exatamente para o público que você deseja, você vai ser visto muito mais como referência por ele e vai poder cobrar muito mais caro. Então, você não vai resolver o problema de todo mundo daquele nicho. Você é especialista em uma determinada área. Isso reforça a sua autoridade e te faz poder cobrar mais caro. Além disso, definindo o seu cliente ideal, qual que é um dos grandes benefícios também, você vai conseguir masterizar a sua venda e a sua entrega. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais você vender para o mesmo perfil de cliente e entregar o seu produto para o mesmo perfil de cliente, mais especialista você vai ficando. Mais você vai identificando quais erros você está cometendo e corrigindo eles. Então, você vai masterizando essas 2 pontas do seu processo. O segundo pilar desse marco de posicionamento é proposta de valor. O que significa isso? Você tem que ter muita clareza do que você vai entregar para esse cliente. Qual o ponto B que você vai levar ele? Qual que é a transformação que você vai levar ele? Um erro que muita gente comete tentando vender ticket alto é tentar resolver a vida inteira de todo mundo. E eu lá atrás já até cometi esse erro. Quando você faz isso, você não tem clareza do que entrega para a pessoa, a sua entrega vai ficar muito pesada. E você não vai ser visto como referência, você não vai ser visto como autoridade. Então você tem que ter muita clareza de onde você vai levar ela. Exatamente qual o pilar dentro da empresa dela que você vai resolver, ou dentro do escritório dela, ou dentro da profissão dela que você vai resolver. Por exemplo, eu ensino você a vender mentoria. Quero te ensinar a vender mentoria todas as semanas, com previsibilidade e consistência. Não quero resolver sua vida inteira. O que acontece? Sou vista muito mais como referência nessa área. Posso cobrar muito mais caro por isso. O segundo marco para você chegar na estruturação da sua mentoria é a estruturação do seu produto. Então, exatamente o que você vai vender, qual formato isso vai ter. Quando eu falo da estruturação do produto, eu sempre divido isso em 5 pilares: promessa, entregáveis, bônus, preço e garantia. E cada um deles tem as suas características. Então, quando a gente fala da promessa de uma mentoria, promessa de mentoria tem que ser específica. A mesma história da proposta de valor, não tente resolver a vida inteira de todo mundo. Também é interessante você focar no acompanhamento que você vai dar para essa pessoa. Então lembre-se, mentoria não é um curso gravado. A pessoa está comprando muito o acesso a você, o seu acompanhamento, o seu olhar sobre o negócio dela. Segundo ponto, entregáveis. Então exatamente o que você vai entregar. Quanto tempo de acompanhamento, quantos encontros, quais vão ser os materiais. Eu sempre recomendo que os meus clientes comecem por mentorias individuais, porque a gente colocar a mão na massa, a gente entregar algo para o nosso cliente e a gente ensinar outra pessoa a fazer, então eu colocar a mão na massa e eu ensinar outra pessoa a colocar a mão na massa, é muito diferente. Você tem que prever quais vão ser os erros dessa pessoa, qual o passo a passo exato que ela tem que seguir. Então, criar essa metodologia de ensino não é tão simples. Então, eu recomendo que para você estruturar essa metodologia e validá-la, você teste, Comece testando num cenário menor. E aí a mentoria individual é o ideal. Terceiro pilar, bônus. Então, bônus de mentoria, eles têm que ser poucos e extremamente valiosos. Não coloque 1 milhão de bônus na sua mentoria, que isso não vai ser visto como valioso. Muito provavelmente o cliente vai olhar e falar, poxa, tem vários bônus aqui que eu nem usaria. Então, bônus de mentoria tem que ser poucos e extremamente valiosos. Quarto ponto, preço. Então, a definição do preço do seu produto tem que estar muito alinhado com o seu cliente ideal. E aqui você tem que tomar muito cuidado com isso. Um erro que eu vejo demais as pessoas cometendo é colocarem um preço mais baixo, achando que as pessoas vão comprar mais, mas na verdade, quando você coloca o cliente ideal na sua frente e você cobra barato,
ele pode não comprar justamente pelo preço. Cobre a altura da sua experiência profissional. Assim vai ser muito mais fácil de você ser valorizado e também se sentir confortável em vender o seu conhecimento. Conhecimento que você masterizou, acumulou por tantos anos. E o quinto e último ponto aqui é a garantia. A garantia tem algumas formas da gente trabalhar ela para acelerar o processo de tomada de decisão do nosso cliente. O último marco é a estratégia de vendas. Então a gente já falou do seu posicionamento, quem é seu cliente ideal e sua proposta de valor, a estruturação do seu produto. Agora a gente vai ver como você vai vender isso. Eu sempre trato a estratégia de vendas em 2 pilares: Instagram, como o Instagram tem que estar estruturado, e o seu funil de vendas. Então, qual o caminho que esse cliente vai percorrer desde o momento que ele te vê pela primeira vez até o momento que ele compra de você. E aí, quando a gente fala desses 2 pilares, eu sempre falo a seguinte frase: o produto que você vende determina a estratégia de vendas que você utiliza. O que eu quero dizer com isso? Se eu estou vendendo um e-book de R$ 97,00, eu não posso usar a mesma estratégia que eu uso para vender uma mentoria de 3, 5, 10, 20, 30 mil reais. Obviamente que produtos tão distintos vão exigir estratégias diferentes. Então, a gente tem uma estrutura de Instagram para vender mentoria, funis de vendas específicos para vender mentoria. No pilar do Instagram, o que é importante? Seu Instagram tem que gerar autoridade imediata. O cliente tem que entrar no seu Instagram e pensar: caraca, a Bárbara sabe resolver o meu problema. A Bárbara já fez isso muitas vezes. Clientes da Bárbara já tiveram os resultados que eu quero ter. Essa tem que ser a mentalidade do seu Instagram. E aí existem posts específicos que a gente faz que geram essa autoridade imediata. O segundo pilar, funil de vendas. Então, qual o caminho que esse cliente vai percorrer desde o momento que ele te conhece até o momento que ele fecha com você? Um erro que eu vejo muitas pessoas cometerem quando a gente fala de funil de vendas é deixarem o processo muito complexo. Tem que ser simples no início, não só simples, mas a gente tem que estruturar um funil que não exija a equipe e que não exija altos investimentos. Uma coisa importante também que eu vejo muito no mercado: as pessoas, eu digo que é enfiando o funil goela abaixo. Não existe isso. A gente tem que pensar no funil que mais adapta para você, mais adapta no seu mercado, no seu modelo de negócio. Lembre-se sempre também, quando a gente fala de funil de mentoria, funil de produtos de ticket mais alto, sempre vai ser uma venda mais consultiva, uma venda mais próxima. O cliente não vai colocar 10, 20, 30 mil reais na sua mão se ele não te conhecer e não tiver certeza e confiança de que você vai resolver o problema dele. Funis de vendas para ticket mais alto são funis que aproximam esse cliente de você. Então esses são os 3 grandes marcos para a estruturação da sua mentoria. E se isso fez sentido para você até aqui e se você quer ter uma análise mais personalizada, eu e o meu time de especialistas aqui da empresa, a gente sempre libera alguns poucos horários para fazer uma análise individual da estruturação da sua mentoria. Então vai ser um diagnóstico ali por volta de 30 minutos, onde a gente vai te entregar as fases de estruturação de mentoria para você não cometer erros, um plano de ação de curto, médio prazo e a exata metodologia que a gente utiliza aqui. O link vai estar aqui na descrição, basta clicar. Não é um diagnóstico para todo mundo, então tem que se aplicar para o diagnóstico. E se você for aprovado, o time vai entrar em contato com você. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, compartilhar com outros profissionais que queiram ter as suas mentorias. E sugiram aqui embaixo, talvez, temas que vocês queiram saber, temas que vocês queiram ver em outros vídeos. Um beijo para vocês, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.